Graça e paz, querida igreja, que bom estarmos novamente juntos na nossa 12ª aula do curso de conexão com os novos membros, e é uma alegria estar com você aqui neste canal, e você tem participado de uma primeira experiência nossa, né? Eu sou pastor há 31 anos e durante a maior parte do meu ministério eu ofereci esse curso de forma presencial, onde semanalmente, às vezes 2 vezes na semana, nós nos reunimos com as pessoas para estudarmos tudo isso que a gente tem passado aqui de forma gravada para você. Com a pandemia, eu comecei a usar o expediente online. No começo foi só via Zoom e depois a gente começou a trabalhar com essa questão da gravação, como nós estamos fazendo este ano. Então, é uma primeira experiência que a gente está fazendo nesse modelo. A gente se reúne esporadicamente, presencialmente, mas o conteúdo maior ele é oferecido aqui. Então, se você tem achado boa essa dinâmica, onde você pode interagir e aprender, escolhendo o melhor horário, o melhor tempo para fazer isso, fique à vontade aqui no chat, comente aí, dê sua opinião sobre isso. Além disso, se você quiser se inscrever nesse canal, esse canal não é o canal oficial da igreja, é um canal pessoal, né? É o meu canal. Então, se você se inscrever e também ativar o sininho ali, você vai receber quando tiver alguma novidade neste canal. Seja bem-vindo à nossa 12ª aula. Nós estamos falando sobre a história da igreja. Na aula anterior, nós concluímos falando da experiência que deu origem ao anglicanismo. Aprendemos que no contexto da Reforma Protestante do século XVI, 1500, 1517 é a data ícone da Reforma Protestante, 1534 é a data do ato de supremacia da Igreja Anglicana com o rei Henrique VIII. A Igreja Anglicana, então, passou a ser uma igreja protestante. E aí, 200 anos depois, surge a família Wesley. Então, agora nós estamos falando de 1700. Em 1700, uma família pastoral anglicana, cujo pai, marido, pastor, era o pastor Samuel Wesley, e a mãe, a Susana Wesley. Essa família morava no interior, numa cidade no interior da Inglaterra chamado Epworth, e ali então, nesta paróquia, o pastor anglicano Samuel, ele era responsável por toda uma região, ele tinha um circuito que ele visitava sistematicamente. E o Wesley, Samuel, o pai, né, ele teve muitos filhos. A história conta que eles tiveram 19 filhos. E o 15º filho foi o Joãozinho, foi o John Wesley. E o Wesley, ele foi muito influenciado, discipulado pela sua mãe, já que o pai viajava muito, a mãe investia mais tempo na educação dos filhos, a mãe que ensinava os filhos a lerem e escreverem, e fazia isso com a Bíblia. E tem um episódio muito interessante no início, quando o John Wesley tinha 6 anos de idade, o pai estava viajando e houve um incêndio na casa paroquial, houve um incêndio na casa onde eles moravam. E aí, era uma casa de madeira, né? E aquele sufoco, os irmãos, membros da igreja foram correndo lá para ajudar, e tira um, tira outro, tudo. E quando todo mundo viu que a família estava protegida, a Susana, acho que ela foi contar aos filhos e descobriu que o John não estava lá, o Joãozinho não estava lá. Aí os irmãos fizeram uma escada humana, subiram no primeiro andar da casa, né? Que tinha um andar superior, no quarto onde tinha o bercinho dele, e viram tudo em chamas, somente o bercinho com ele dentro do berço. E aí eles tiraram ele dessa situação, e assim que ele chegou no colo da mãe, a casa toda ruiu em chamas. E a mãe, naquela experiência, entendeu, até baseado na palavra do profeta, que ele era um tição arrancado do fogo, e Deus tinha um plano para a vida dele. O Wesley cresceu, John Wesley cresceu, foi para a high school estudar, se formou e depois decidiu também estudar teologia, filosofia, e ele então vai para a Universidade de Oxford. E lá então ele passa a estudar e desenvolver toda a sua formação acadêmica, sempre ligado no contexto da igreja anglicana.
E sendo filho de pastor, estudando para ser um futuro pastor, um teólogo, ele buscava muito essa experiência com Deus. E os escritos dele, a história conta que ele era alguém que constantemente estava buscando uma experiência pessoal com Deus, com Jesus, e ele não conseguia sentir. Ele era um cristão, um filho de pastor, mas que vivia da experiência dos outros, não de uma experiência pessoal. Nesse contexto, ele com grupos de acadêmicos, de amigos, de colegas na Universidade de Oxford, eles começaram a se reunir, tipo um clube bíblico. E nos intervalos das aulas, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para estudar a Bíblia, estudar os escritos dos cristãos anteriores a eles. E essas reuniões, elas também tinham como objetivo eles jejuarem, eles fazerem ação social. Essa é uma época que está começando a Revolução Industrial. Então você lembra da história que o povo está saindo dos feudos e vindo para as cidades, e trabalhando nas usinas, nas minas, nas fábricas. Isso fazia com que a sociedade estava cada vez mais corrompida. E o Wesley, nesse contexto, ele está preocupado com ação social, ele está preocupado com obras, entendendo que talvez dessa forma ele experimentasse algo de Deus na vida dele. O Wesley, ele falava que ele não tinha certeza da salvação, que ele pregava muitas coisas, mas não sentia como sendo verdades na vida dele. E esse grupo de estudo da Bíblia, de acadêmicos que investiam tempo fazendo ação social, jejuando, visitando presídios, visitando as minas de carvão, levando um pouco de tentativa de qualidade de vida para as pessoas, esse grupo começou a ser conhecido como Clube Santo. O Clube Santo era esse grupo de pessoas que tinham, na expressão de uma vida de santidade, a sua ênfase na busca da salvação. E nessa pegada do Clube Santo, eles começaram também a serem chamados de metodistas, porque eles eram metódicos. Porque você sabe que o inglês tem essa fama de ser muito metódico. Um inglês que entende que através disso possa vir a ter uma experiência religiosa, ele era muito mais intenso nos seus métodos, nas suas práticas, nas suas obras. E aí ele começou a ser chamado, esse grupo, de metodistas. Vem daí a origem do nosso nome, né? Foi uma forma até talvez meio pejorativa que no início eles começaram a ser identificados. Além desse nome metodistas, eles tinham outro apelido também conhecido lá no campus, que eram os traça-bíblias, né? Eu brinco que ainda bem que esse nome não pegou, né? Porque senão hoje a gente seria da igreja traça-bíblia, né? Então, o Wesley, ele, depois da sua formação básica, ele alcançou o título de mestre, e ele, envolvido com a igreja, ele decidiu ser missionário. E você se lembra que nessa época está havendo o início da colonização norte-americana, colonização inglesa na América do Norte, a história lá das 13 colônias no leste da América do Norte. E o Wesley, ele vai em missão para a Geórgia. Ele chega na cidade de Savannah e ali ele passa um período como missionário anglicano. Mas a história conta, os relatos contam também, que ele foi muito mal sucedido. Desculpem. Ele foi muito mal sucedido nessa viagem missionária, porque sendo uma pessoa muito metódica, aquele tempo você sabe que não existia pregações ao ar livre, as pregações eram só nas igrejas. Então, imagine você chegar num país onde existem os indígenas ali, os apaches, e querer que eles se comportem e querer que eles fiquem dentro de uma tradição anglicana ali, participando de um culto no modelo inglês. Então Wesley ficou muito frustrado com tudo isso. E aí ele volta para a Inglaterra, e você sabe que essas viagens eram feitas de navio, e tem uma experiência que ficou muito marcada e foi marcante na vida de Wesley, que numa dessas viagens, né, nessa viagem especial, há uma grande tempestade. E nessa tempestade, o navio está quase afundando.
E o Wesley, ele entra em desespero, porque ele não tinha certeza da salvação, ele não cria na vida, da salvação da vida eterna dele, e por causa disso ele fica com muito medo. E ele vê dentro do navio um grupo de moravianos. Moravianos, eu não vou me deter nisso agora, mas se você conhecer um pouco da história, busque conhecer, você vai achar linda a história do conde de Zinzendorf, que foi um homem, o pai das missões, que através dele que deu origem aos moravianos. E esses moravianos eram pietistas, eram homens de Deus, eram homens e mulheres que buscavam muito a Deus com experiências profundas. E esse povo está nessa travessia, nesse mesmo navio, cantando louvores, enquanto o navio está quase afundando. E isso chama a atenção de Wesley, ele sendo um pastor, um missionário, com medo da tempestade, e aquele povo lá de boa. Isso fez com que Wesley se aproximasse dos moravianos, e ele em especial relata uma forte amizade que influenciou muito a vida dele, de um camarada chamado Peter Buller, ou Buller, que foi alguém que ajudou muito nesse processo da experiência religiosa de John Wesley. Bom, tem muitos detalhes, histórias que depois eu quero desafiar você a pesquisar e se aprofundar e estudar mais, mas eu quero aqui me deter nessa explanação tanto quanto rápida e, por que não dizer, também superficial. Eu quero falar do dia 24 de maio de 1738. O que aconteceu nessa data? Wesley, ele tinha uma reunião desse grupo de acadêmicos, de colegas, de irmãos em Cristo que se reuniam para estudar a Bíblia, o chamado Clube Santo. E essa reunião era na rua Aldersgate, em Londres. E Wesley, ele estava indo nessa reunião, o que seria hoje uma reunião de célula. Só que ele relata, e ele sendo muito metódico, ele tinha o seu diário, tanto o diário público quanto o diário pessoal, particular. Ele relata no seu diário que aquele dia ele não estava afim de ir nessa reunião, mesmo porque estava atrasado, e ele não gostava de chegar atrasado. Mas ele foi assim mesmo. E quando ele foi, ele entrou, sentou, e estavam estudando naquela reunião de célula, estavam estudando o livro de Romanos. E o livro de Romanos é um livro que Lutero havia escrito muitas coisas sobre Romanos. E quando Lutero fez a Reforma Protestante, um dos textos que mais inspirou o Lutero foi o texto de Romanos 1,17. Quando a Bíblia fala, Paulo citando o Antigo Testamento, citando Abacuque, Paulo fala assim: o justo viverá pela fé. Ora, se o justo vive pela fé, por que tem esse comércio de indulgências a valores elevadíssimos? Então isso foi uma das motivações da Reforma Protestante. E é o que aconteceu. Lutero escreveu muito sobre esse texto. E aí, 200 anos depois, nós temos John Wesley indo para uma reunião do Clube Santo, e nesta reunião do Clube Santo eles estão estudando o livro de Romanos, em especial falando do justo viver pela fé. Nesse dia, Wesley relata que ele sentiu algo diferente. Aquilo que nós atribuímos, alguns chamam de conversão, outros chamam de experiência religiosa, de avivamento, mas o fato é que naquele dia, Wesley escreve que enquanto estavam lendo sobre Romanos 1,17, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E ele sentiu naquele dia que os seus pecados tinham sido perdoados, não por obras, mas por mera graça, misericórdia e amor de Jesus pela vida dele. E ele se refere a esse dia como sentindo o coração dele aquecido, até fazendo menção daquela experiência de Lucas capítulo 22, quando os discípulos no caminho de Emaús também se referem ao fato de estarem andando com Jesus, e eles dizem assim: nós sentimos, você sentiu o seu coração diferente, né? Tá lá, eu falei Lucas 22, mas eu me equivoquei, é Lucas 24. Lucas 24, verso 32, os discípulos no caminho de Emaús, depois que identificam Jesus, eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
Então Wesley, no dia 24 de maio de 1738, ele tem uma experiência com Jesus semelhante a essa dos discípulos no caminho de Emaús. E ele faz menção desse arder do coração, desse coração aquecido, desse coração pegando fogo. O fato é, queridos, que a partir daquele dia, a vida de Wesley tomou outro rumo. A vida do pastor Wesley tomou uma nova dimensão. E ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele continuou com as reuniões dos grupos pequenos, daquilo que depois chamava-se bands, que depois hoje nós chamamos de célula, e ele continuou pregando o evangelho. Só que de uma forma muito mais exponencial, positiva, uma forma muito mais espiritual. E aí, em decorrência da ação do Espírito Santo na vida de Wesley, os frutos começaram a aparecer. E a história conta que esse movimento de avivamento, tem uma reunião, por exemplo, que ele relata no final daquele ano, numa das sociedades, que as células se chamavam sociedades, de Fetter Lane, que ele relata que todos foram cheios do Espírito Santo, caíram no chão e foram tomados pela presença de Deus. Então esse grande avivamento, ou como alguns querem dizer, reavivamento, no tempo de John Wesley, ele foi um avivamento que promoveu uma mudança radical no mundo daquela época. Ele pregou mais de 40 mil sermões. A história conta que ele tinha o cavalo dele, a sela, e na sela ele tinha um aparador que era um porta-bíblia. E ele caminhava, cavalgava lendo a Bíblia. E quando ele parava, as pessoas nos vilarejos se juntavam ao redor dele para ouvi-lo. Ele nem descia do cavalo, ele pregava ali e dali ele ia para outro lugar. Alguns historiadores dizem que ele chegou a pregar para mais de 30 mil pessoas no mesmo dia. A história conta que ele tinha algumas estratégias. Naquele tempo não tínhamos o sistema de amplificação de som, de microfones, então ele ficava debaixo de árvores para que a copa da árvore servisse acusticamente para levar a voz dele mais distante. Ele ficava nas minas de carvão, ele ficava naquelas paredes enormes para dali o som ecoar mais longe. E o evangelho, a palavra de Deus foi multiplicada, amplificada de uma forma exponencial. Wesley escreveu muitos livros, naquele tempo o povo ainda não tinha acesso, né, ao ensino. Nós estamos falando aqui de um começo de uma nova era, né, que culminou com aquilo que ficou conhecido como Revolução Industrial. E, aliás, alguns historiadores não metodistas dizem que a Inglaterra não sucumbiu a uma revolução sangrenta, como aconteceu com a França, com a queda da Bastilha. A Inglaterra só não teve uma revolução sangrenta nessa época por causa de uns tais Wesley. Alguns historiadores atribuem esse movimento espiritual como algo que trouxe um tempo novo para a Inglaterra. E detalhe, Wesley, ele não fundou uma nova igreja. Ele continuou sendo pastor anglicano e ele continuou defendendo as causas do anglicanismo. Só que ele dizia o seguinte: olha, Deus não me chamou para formar uma nova igreja. Deus me chamou para reformar a nação, em especial a igreja, nação inglesa, igreja anglicana, e espalhar santidade bíblica sobre a terra, tirando do baú do anglicanismo as coisas que estão perdidas e que são valiosas. Então Wesley tentou promover um avivamento dentro da igreja anglicana. Ele sucedeu o pai dele como pároco, como pastor da igreja em Epworth. E um dia o bispo ficou bravo com ele, porque ele estava fazendo muitas coisas contrárias ao anglicanismo. E o bispo anglicano cassou a nomeação dele. Ele perdeu o direito de ser pastor lá na cidadezinha de Epworth. A história conta que ele saiu de dentro da igreja e uma multidão junto com ele, e ele subiu no túmulo do pai dele. E ele pregou um sermão dizendo que a partir daquele dia a paróquia dele seria o mundo todo seria a paróquia dele. E ele fez algo de sobrenatural, Deus o usou para fazer naqueles dias. Por exemplo, amigo dele, alguém que caminhou com ele nesse período, chamado George Whitefield,
não era um pastor, era um pregador. E ele começou a pregar ao ar livre. Inclusive, no começo, a história conta que o Wesley ficou muito resistente e a mãe de Wesley, a Susana, chegou para ele e falou: filho, vai ouvir esse camarada pregando antes de você falar que ele está errado. E quando Wesley foi ouvir George Whitefield pregando, ele falou que aquilo só podia ser de Deus. E foi aí então que começou o movimento metodista com as pregações ao ar livre. O camarada queria ser um pregador metodista, ele tinha de durante horas ler a Bíblia, ler os escritos de Wesley que ele escrevia com esse fim para a turma ter uma educação teológica, jejuar, orar, e os camaradas eram então pregadores metodistas. E com isso, o evangelho cresceu muito no Reino Unido, cresceu muito, trazendo um avivamento naquela região, naqueles dias. E somado a isso, o Wesley tinha uma preocupação social, porque ele dizia que não adianta tirar ou dilacerar o ser humano, ele é tricotômico, aquela visão holística, somos espírito, alma e corpo. Então, ele também se preocupava com a saúde das pessoas, ele escreveu livros de medicina popular, ele se preocupava com a educação. A primeira escola dominical no contexto metodista foi para ensinar as crianças, no auge aí da Revolução Industrial, do início aí desse processo, ensinar as crianças a ler e escrever, porque os pais trabalhavam 15 horas nas minas, nas indústrias que estavam surgindo na época. Então o movimento metodista, ele teve um alcance, uma envergadura acima, trazendo um reavivamento para aqueles dias. E, somado a isso, do outro lado do velho continente, está surgindo a Nova Inglaterra. Está surgindo as 13 colônias inglesas no Novo Mundo estão surgindo. E aí, então, o movimento metodista também vai com esses ingleses que estão indo para a América do Norte. E esses ingleses levam esse movimento metodista para aquilo que veio a ser depois os Estados Unidos. Wesley, ele falece com mais de 80 anos de idade, e ele, no final da vida dele, ele sabendo que ele era uma figura importante no movimento, que com a morte dele, talvez algumas coisas fossem difíceis de serem mantidas, o que Wesley faz? Ele pega 3 pregadores metodistas, e ele unge como pastores, para eles serem pastores na Nova Inglaterra, nas colônias inglesas, no Novo Mundo, na América do Norte. Esses 13 pregadores metodistas saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, em 1784, eles inauguram, eles fundam a Igreja Metodista. Então, o movimento metodista começa a partir de um mover espiritual no coração de John Wesley. Então, começa no coração de John Wesley, se torna um movimento de reavivamento em toda a Inglaterra. E desse movimento que é missionariamente expandido para os Estados Unidos da América, lá se torna igreja. Então, a Igreja Metodista, enquanto instituição, começa nos Estados Unidos a partir desses 3 pastores metodistas ingleses que foram ungidos por Wesley com essa função. Wesley morre como pastor anglicano, mas a Igreja Metodista já deu o seu start nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, então, esse movimento, ele cresce de uma forma exponencial e ele faz com que, durante muito tempo, a Igreja Metodista, o movimento metodista, os metodistas fossem a maior denominação na América do Norte. Quando você vê aqueles filmes antigos do Forte Apache, daquela colonização, da linha do trem, os historiadores dizem que uma boa parte daquilo tudo foi feito na perspectiva missionária, de levar a missão, no caso, através da Igreja Metodista. Né? Conta-se a história, existem escritos que dizem que no inverno do norte, da América do Norte, quando as pessoas estavam dentro da cabana, aquecidas pelas suas lareiras, e elas vissem
alguma coisa se mover do lado de fora, naquele gelo, naquela neve, eram duas possibilidades. Ou era um urso polar, ou era um missionário metodista. E como o urso polar só vive nos polos, né? Então, certamente era um missionário metodista. E o avanço dos Estados Unidos do leste para o oeste, passando o rio Mississippi, chegando até a outra costa, ele se deu em muito pela visão missionária dos wesleyanos, dos metodistas. E dos Estados Unidos, o movimento metodista, a igreja metodista, ela se espalhou para o mundo todo, chegando inclusive no Brasil, em 1835. Então nós estamos falando de 1738 como uma data importante, do final do século XVIII, 1780 e pouco, o início da igreja metodista nos Estados Unidos, e agora nós estamos falando do século XIX, 1835, quando os primeiros missionários metodistas aportam no Brasil. Só que não ficam muito tempo, infelizmente. Você sabe, essa época do Império, e a igreja oficial era a Igreja Católica aqui no Brasil, e nessa época as doenças, as febres tropicais eram algo que matava muita gente. E nessa época, então, esses primeiros missionários que chegam aqui, essa família, eles têm uma grande perda por causa de doenças, a família toda praticamente morre. E o missionário se frustra porque não tinha nem lugar onde enterrar os seus mortos, porque naquele tempo, quem não fosse católico não podia usar os cemitérios católicos. E aí, então, ele, triste, decepcionado com isso, ele volta para os Estados Unidos, isso em 1835. Aí a gente dá um pulinho na história e chega à época dos Estados Unidos da Guerra da Secessão, 1860, 1870, quando você sabe que os Yankees do Norte lutam contra os sulistas, né, por causa basicamente da questão da escravidão, da abolição ou não da escravidão. E essa guerra nos Estados Unidos, ela fez com que muitos norte-americanos mudassem dos Estados Unidos. E uma parte deles, você sabe, veio para a Argentina, para a América do Sul, e muitos vieram para o Brasil. E, por exemplo, no interior de São Paulo, ali perto de Campinas, próximo à capital, tem a cidade Americana, a cidade de Santa Bárbara do Oeste, que são cidades fundadas por esses americanos, norte-americanos, que estavam fugindo da guerra lá interna, guerra civil nos Estados Unidos. E aí, essa vinda dessa população norte-americana traz com elas também os seus pastores. E esses pastores metodistas, no nosso caso, porque também tinha outras denominações, eles trazem consigo a tradição, a eclesiologia, a igreja. Então a igreja metodista chega no Brasil nessa segunda oportunidade, nesses anos aí, 1860, em torno disso, 1870, por causa dessa migração de norte-americanos para cá. E com isso, a igreja, onde que foi a primeira parada metodista aqui no Brasil? Foi na cidade de Saltinho, próximo a Piracicaba, próximo a Santa Bárbara, porque era uma região que todo mundo estava vindo para ela. Só que ali os missionários decidiram ir para o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro era a capital do Império, né? Então eles acharam melhor fazerem qualquer tipo de missão, evangelização a partir de onde tudo acontecia. E eles então migram para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro é construído o primeiro templo metodista. Tá até hoje lá a igreja do Catete. O Catete era o palácio, né, do governo federal da época, né, nessa época do Império. E aí então, no Rio de Janeiro, que existe o primeiro prédio metodista construído ainda no século XIX aqui no Brasil. Simultaneamente, está acontecendo em Piracicaba a chegada de uma missionária metodista norte-americana chamada Martha Watts. Em 1881, ela funda um colégio, lembrando que ainda não houve a República, e os colégios são todos de tradição e de mantença católica. Ela funda um colégio
tem duas alunas como as primeiras inscritas, primeiras alunas, duas moças desse colégio. E aí começa, então, o colégio que veio dar origem ao Colégio Piracicabã. E aí nós temos também lá no Rio Grande do Sul missionários que estavam na Argentina, que entram no Rio Grande do Sul levando a palavra, e esse movimento missionário metodista vai se ampliando, se amplificando no Brasil. E dessa forma foram surgindo as regiões eclesiásticas. Então, por exemplo, a primeira região, a palavra, eu vou falar mais sobre isso depois, a palavra igreja no grego é eclésia. Então, uma região de uma igreja é uma região eclesiástica. A primeira região eclesiástica é o Rio de Janeiro. A segunda região eclesiástica é Rio Grande do Sul. A terceira é São Paulo. Então, a quarta é Minas. A quinta é o interior de São Paulo e o centro-oeste, uma parte. A sexta região é o Paraná e Santa Catarina. A sétima região é uma multiplicação do estado do Rio de Janeiro, que da primeira já multiplicou para a sétima. A oitava região é uma multiplicação da quinta região, que multiplicou a oitava, o centro-oeste, da qual nós fazemos parte. A nona região é o norte do Brasil. A região missionária do Nordeste, que vai ser a 10ª região. Então, a igreja foi crescendo missionariamente e dessa forma foi ampliando a sua forma institucional de se organizar em regiões. E junto com a igreja surgiu o movimento educacional. Como eu disse a vocês, do Colégio Piracicabano, surgiram colégios e instituições de ensino no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas. Então, nós já chegamos a ter no Brasil mais de 70 mil alunos matriculados em instituições de metodistas de ensino, desde o pré até pós-graduação e doutorado na vida da sociedade, né? Então, aquilo que nós chamamos de rede metodista de educação é algo que começou lá no passado, em 1881, e se expandiu até os dias de hoje. Passamos por um momento de reconfiguração. Hoje, a rede metodista está vivendo um momento de crise, no ponto de vista da educação, decorrência de muitas coisas acontecendo, e eu não vou investir tempo aqui agora nisso, mas se você quiser, você pode me perguntar depois que eu te explico melhor. Mas o fato é que a igreja cresceu, tanto do ponto de vista missionário, levando a palavra, quanto na questão educacional. Também na questão social. Nós temos hoje creches, nós temos associações metodistas de ação social, nós temos um barco hospital que está lá na população, servindo a população ribeirinha, no Amazonas. Nós temos diversas comunidades terapêuticas no Brasil afora, ajudando as pessoas a se libertar dos vícios. Enfim, a Igreja Metodista, fruto da sua origem, e não só origem denominacional, mas fruto do seu cabeça, que é Jesus Cristo, ela sempre se preocupou na salvação integral do ser humano. Espírito, alma e corpo precisam ser mantidos íntegros, conforme o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses no capítulo 5. E nós fazemos parte desse projeto. Então, a nossa igreja, eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas, ela tem esse viés espiritual de levar salvação, mas ela também tem essa preocupação com o ser humano de forma integral. Então, nós aqui na nossa igreja central metodista em Goiânia já tivemos uma escola. Temos hoje membros que congregam conosco que tiveram experiências com Jesus porque estudaram aqui desde o ensino fundamental e tiveram experiências fortes com Jesus. Então, muitas instituições levam o ensino, a educação. Isso é muito importante. Nós procuramos levar a educação a partir de uma confessionalidade, a partir de uma experiência da palavra de Deus, que ela sim pode mudar o ser humano de forma integral. Então, a Igreja Metodista hoje no Brasil, nós estamos em todos os estados da federação. Hoje nós somos em torno de 350 mil metodistas, ainda é um grupo relativamente pequeno.
comparando com outras denominações históricas protestantes, mas o fato é que você está sendo convidado a fazer parte desse movimento wesleyano ao redor da terra, para que juntos possamos fazer diferença onde Deus tem nos plantado. E, para terminarmos a nossa aula de hoje, eu quero falar rapidamente da nossa igreja aqui, Metodista Central em Goiânia. Nós chegamos aqui em 1942. Como que aconteceu a chegada? Um grupo de irmãos e irmãs que vieram de Uberlândia, lá da Igreja Metodista de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vieram para cá. 1942, você que não conhece a história da cidade, é o ano da inauguração oficial de Goiânia. Goiânia foi uma cidade planejada para ser a capital do estado na década de 30, e ela foi apresentada à sociedade brasileira através de muitos shows, através de peças teatrais, muitos eventos culturais, no ano de 1942. É chamado Batismo Cultural de Goiânia. E foi em 42, em maio de 42, que a Igreja Metodista chegou aqui. Nós começamos através de um pastor que veio comissionado lá de Uberlândia, e depois de lá para cá já passaram por aqui aproximadamente 25 pastores e pastoras que estiveram à frente desta igreja. A Igreja Metodista Central em Goiânia, a partir dela, que foi a primeira, né, do norte e do nordeste aqui do Brasil, chegando aqui no centro-oeste, a partir dela o evangelho continuou sendo crescendo, promulgado no estado de Goiás, na cidade de Goiânia e outros lugares onde Deus nos levou. Hoje nós somos uma comunidade em torno de 1.000 pessoas, nós temos a nossa forma de gestão, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, mas hoje nós temos 15 ministérios ativos na vida da igreja e temos em torno de 40 células e grupos de discipulado. Então nós entendemos que a forma de ser igreja, a nossa igreja, ela caminha em discipulado. E o discipulado acontece através de duas asas, se a gente pode exemplificar. É como uma águia que tem duas asas e elas, agindo de forma sincrônica, elas fazem com que a águia possa voar cada vez mais alto. Uma dessas asas são as células, que acontecem fora das quatro paredes do templo. E a outra asa são os ministérios, que acontecem fora e dentro das quatro paredes do templo. Então, esta asa ministerial e de células, elas fazem com que o discipulado aconteça na vida da igreja. E a igreja, ela é uma igreja de discípulos. Nós cremos no discipulado. Cremos que quando Jesus falou em Mateus capítulo 28, ele falou para os discípulos, para que eles, vivendo, fizessem mais discípulos, fossem e fizessem mais discípulos através do testemunho deles, da vida de discípulo deles. Então, essa é a nossa forma de ser igreja e você é convidado a fazer parte dela. Então, hoje, nós terminamos com essa aula a nossa história, tá bom? Agora, a próxima aula, nós vamos falar sobre a nossa organização, como a gente se organiza, e vamos falar sobre as nossas doutrinas. E assim mais 2 aulas, a gente termina esse curso. E você é convidado a anotar aí as suas observações no chat, falar que você assistiu essa aula para a gente manter bem organizadinha a sua frequência, se inscrever no canal, acionar o sininho ali. E também, se você tem algum comentário para fazer, alguma pergunta, algum testemunho, alguma dúvida, usa o chat aqui para a gente fazer isso. E eu quero falar da alegria de estar com você, sermos igreja juntos, fazermos a vontade de Deus. Quando você ouve, essas últimas aulas foram para você aprender sobre história, né? É importante a gente conhecer sobre história, porque a história serve para que nós possamos entender que as coisas não começaram conosco. Nós somos parte de algo que está vindo, mas que nós somos a geração que podemos ser e fazer diferença nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, que você nos ajude a escrever uma história de bênção em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, e se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma coisa
que você quer apresentar para Deus, eu quero me unir com você nesta oração, pedindo que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este time de pessoas que juntos estamos buscando a tua vontade. Pai, como é bom ouvir de homens e mulheres que fizeram a diferença. Como é bom ouvir de homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor e que responderam sim ao teu chamado e puderam, através disso, ser instrumentos nas tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, por essas décadas, por esses séculos, por esses milênios de história. E oramos pedindo que o Senhor nos use nesta geração para escrevermos a nossa história, a tua história, para deixarmos um legado para as próximas gerações. Pai, nós sabemos que o Senhor quer nos usar. Nós oramos para que o Senhor nos use na nossa igreja, para que, através do teu poder, a nossa família seja abençoada. Eu oro, ó Deus, por cada pedido que o teu filho e a tua filha está agora fazendo. Eu peço, Deus, que o Senhor derrame graça sobre cada vida, traga cura, traga libertação, traga transformação e que juntos continuemos te servindo no nome do Senhor Jesus. É nossa oração e nossa gratidão. Amém e amém. Deus te abençoe. Um beijo para você.